Pequenininho. Bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje, pessoal, estou aqui com o look Beneduzzi, super confortável para esse final de semana. É bom também falar que tem dias que eu tô aqui glamurosa, né? Super estilosa, porque na Beneduzzi a gente encontra tanto looks mais gostosos, confortáveis, quanto looks para sua noite, para o seu dia, para enfim, vá lá e veja o que você pode encontrar de bom para iluminar o teu dia, porque roupa a gente tem que se sentir bem, né, pessoal? Então, nesta manhã de sexta-feira, sextou com as meninas do Prana Energia Vital, lá de Veranópolis, que vieram hoje para trazer o assunto Theta Healing e crenças limitantes. Estarei aqui com a Bruna e a Fernanda e acompanhem, porque vai ser um papo super especial, até para que a gente possa ter um entendimento em relação às nossas crenças, como elas funcionam, o que elas limitam na nossa vida, enfim. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar esta manhã, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem acontecer o programa Algo a Mais, de segunda a sexta-feira, às 10h30. A Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos aqui para o vestir, a Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural e ao RP Mercados. Inclusive, um agradecimento especial ao Prana Energia Vital, que sempre nos apoia, está aqui. Inclusive, nessa manhã, já dando um bom dia para as meninas. Bom dia, Fer, bom dia, Bruna. Sejam muito bem-vindas. E, pessoal, é algo muito legal quando a gente pode falar em formas de evolução. E eu digo por quê? Porque quando nós pensamos que a partir da nossa energia, a partir de nós mesmos é que as coisas funcionam, não é a partir do que o externo nos traz, é a partir do que nós acreditamos e da energia que a gente coloca naquilo que se faz. E por isso que é tão legal estar aqui e recebendo vocês nessa manhã para falar sobre Theta Healing e crenças limitantes. Então, bom dia, meninas. Só para vocês se apresentarem para o pessoal de casa. Fernanda? Então, bom dia. Obrigada, né, Laura? Sempre por nos proporcionar esse momento terapêutico tão gostoso. Então, estou Fernanda, né? Hoje eu trabalho, meu ofício é estar terapeuta. Constelação familiar é a base do meu trabalho. E quando a gente fala de crenças, a gente fala do nosso personagem. Então, falar sobre isso hoje vai ser poder olhar para mim um pouquinho mais. Obrigada. É isso aí, Bruna. Seja bem-vinda. Gratidão, Laura. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Bruna, estou Bruna, né? O meu servir no Prana é através do Theta Healing, onde a gente trabalha as crenças limitantes, sensações, sentimentos e dentro da linha neo-xamânica, com as limpezas energéticas. Então, Bruna, realmente falando sobre Theta Healing e crenças, antes da gente entender qual é a terapia, qual é como o Theta Healing funciona, eu gostaria de, Bruna, que tu explicasse um pouquinho sobre como tu vês as crenças. O que realmente são crenças? Até em outros momentos aqui no programa nós já conversamos sobre isso, mas já que a gente vai trabalhar, vai aprender como trabalhar elas, eu justamente gostaria que tu pudesse entrar com esse assunto sobre as crenças. Exato. Bem, então a nossa vida ela é baseada num sistema de crenças, né? Então, por vezes nós temos crenças fortalecedoras, outras vezes nós temos crenças que nos limitam, tá? As crenças é como se fosse o óculos que eu coloco para enxergar o mundo.
Então, bem, quando nós nascemos, imagina um computador que nasce apenas com alguns programas, né? Então, eu sou um computador, tenho alguns programinhas básicos já instalados, e aí, no desenvolver da minha vida, eu vou precisando ter outros programas. E aí, esses programas, eles vão sendo instalados no meu campo, no meu corpo, no meu computador. E aí, com isso, se desenvolvem as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras, né? Então, é a maneira como eu enxergo a minha vida, é o óculos que eu tenho para verificar as situações que acontecem. Olha aí, então, Bruna, entendendo toda essa questão das crenças, né, que é o nosso óculos, Fer, como consteladora, entendemos que muitas vezes esse óculos ele já vem de uma linha familiar, Fer, ou não. Por exemplo, eu digo que as crenças a gente se coloca, por vezes, por já ouvir outras coisas, mas ele pode ter uma linha que veio da minha família, que minha família sempre acreditou nisso, sempre acreditou naquilo, e por isso eu acabo carregando óculos dos meus antepassados. Com certeza. Inclusive, né, quem usa óculos, né, vê o mundo com os olhos de outra pessoa. Como o estudo que eu amo fazer é o das doenças, né? O estudo que encantou e que me fez entrar nesse mundo todo foi entender doenças, a linguagem do corpo. Não, e Fer, num outro programa a gente vai ter que falar sobre isso. Vamos falar. Sobre então imagina doenças. que toda pessoa, e nessa medicina extremamente antiga, antes de Cristo, lá em Hermes Trismegistus, que é o pai da medicina, né, nos desenhos dentro das pirâmides, inclusive na pirâmide de Saqqara, onde tem todos esses desenhos de corpos e crenças, toda pessoa que usa óculos olha para o mundo com os olhos de outra pessoa, de um antepassado, né? Então, para um outro momento, a gente fala sobre isso. Mas vamos lá. Quando a Bru fala sobre que a gente já nasce e já tem alguma linguagem de máquina para rodar programas, né? Quando a Bru falou, eu fiquei pensando, dá para fazer uma associação assim. Então, o Doug tem aí a imagem da gestante, da gestação da nossa avó materna. Então, quero que o pessoal olhe para isso. Essa gestante é a mãe da nossa mamãe, certo? Esse bebezinho que tá ali é a nossa mamãe. E aquele pontinho vermelho é o ovócito, o óvulo, né? Que um dia vai ser fecundado pelo esperma do nosso papai. Então, imagina o seguinte: todos os neurotransmissores que essa gestante, né, a vovó, ela produziu durante a gestação, a hora que ela ficou triste, que ela ficou feliz, se ela produziu cortisol, dopamina, adrenalina, ocitocina. O sangue que corre dentro da nossa mamãe, correu dentro da nossa vovó. E já deu uma predisposição genética a eu codificar, a eu ler essas emoções depois. Hoje, todas as células do nosso corpo, o fiozinho de cabelo, né, a unha que eu corto, cada célula do nosso corpo hoje, ela nasceu da união do óvulo e do espermatozoide. Aquela é a nossa primeira célula, é a célula matriz. Então ela vai se transformar, uma célula que se transforma em 2, que depois 4, 8. Então, aquela célula lá, que estava dentro do útero da nossa mamãe, dentro da barriga da nossa vovó, já estava recebendo uma predisposição genética a entender as coisas, a criar os filtros que eu vou olhar para o mundo depois. Olha que incrível isso. E aí, quando a gente olha para o nosso sistema, tu começa a olhar quantos óvulos uma geração para trás. A minha mamãe e meu papai também são óvulos da minha vovó, que estavam dentro da minha bisa. Então, esse óvulo e o espermatozoide, quando chega, já estão carregados. Imagina como se fosse as nossas glândulas endócrinas, elas fossem leitores de código de barra, que sabe no supermercado ou quem passa código, assim, pip, pip. As nossas glândulas endócrinas, elas são responsáveis por ler esses neurotransmissores. A glândula endócrina, a suprarrenal, ela vai ler o cortisol. Então,
quando a gente estuda essa parte da linguagem do corpo e o entendimento das doenças, a gente pensa que uma gestante, quanto mais emoções diversificadas ela puder ter, extremos e diversos, mais ela programa as células do filho para poder ler isso depois. Porque a gente vai falar o seguinte, tem pessoas que vivem numa tristeza muito grande. Elas têm dificuldade em sentir prazer, em sorrir. Assim como vão ter pessoas que só sorriem e que fogem da tristeza, elas não querem olhar para a tristeza. Elas não tiveram uma programação, uma predisposição a ler aquele neurotransmissor. Elas não sabem fazer isso. Né? Então, quando trabalha o Theta Healing, depois dessa parte é com a Bru, né? Vai lá na programação direta do DNA do inconsciente, que vai programar a nossa glândula endócrina para poder ler aquele neurotransmissor e produzir uma sinapse diferente. Olha que coisa mais incrível. Eu me encanto com isso. Eu trabalho com uma coisa que eu me encanto todos os dias, Laura. Olha aí. Não, e entendendo que, Fer, por vezes a gente acaba carregando e olha só, não é por vontade própria, por vezes que a mãe disse, fulana, tenta fazer isso, aquilo, porque senão não vai dar certo do outro jeito. Por exemplo, não é por mal, mas é por aquela, talvez, crença, ou por aquela segurança que ela teve em outro momento. Pra quê? Pra essa mamãe, Laura, esse é o certo. Né? Não Sim. faz assim porque assim não funciona. Porque pra aquela mamãe, aquilo é uma verdade. Tá certo. E uma coisa que a Fer falou aqui, no meio da vinheta, que eu comecei a rir, inclusive, já tava começando o programa rindo, né? Foi bem na vinheta. Ela disse, Laura, roupa confortável também é uma crença. Que realmente tem gente que se sente super confortável com um salto 15, né? Então, eu me sinto confortável com um salto 15. Não, eu não me sinto. Eu prefiro, assim, um coturnão, coisa boa, né? Um moletom pra deitar num sofá. Isso pra mim, e é uma crença minha. Então, se a gente vê aqui, nós três, o pessoal que tá em casa, o que é pra ti uma roupa confortável? Né? Porque a pessoa talvez vai olhar assim, pô, chega lá no Prana, a Fer tá de pé descalço, chinelo de pano, né? Com aquele coquezão aqui, e pra mim aquilo é conforto. Só que se a pessoa se pegar sem maquiagem, de pé descalço, ela vai se sentir muito desconfortável. Ela precisa estar com uma roupa bonita, com joias, com maquiagem, porque assim pra ela é confortável. Então aqui, quando tu disse isso, olha que lindo já. Pra gente poder olhar pra nossa crença sobre o que é uma roupa confortável. É isso aí. Não, a minha intenção em dizer assim, é o conforto de, tipo, sentir uma malha gostosa no corpo, um negócio assim. É realmente, mas tem aquele esquema. Se ela não estiver realmente colada e mostrando minhas curvas, depende da pessoa, vai dizer... daí pra mim não é conforto, porque eu não me sinto bem, porque enfim, né? Mas olha só como são pequenas coisinhas do dia a dia. E Bruna, essas crenças, de que forma elas afetam as pessoas? Eu tô dizendo tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Bem, as crenças que nos limitam, é justamente isso, né? Te limitam a algo. Te limitam a levar uma vida mais leve, te limitam a, por vezes, acessar a abundância, para acessar essa força de vida, né? Porque essas crenças limitantes, elas estão baseadas no medo, elas estão baseadas na falta, na escassez, né? Então, isso vem a dificultar o teu dia, vem a dificultar as tuas sensações e reações ao longo do dia. Por quê? Tudo que tu acredita se transforma em uma ação. Toda ação se transforma num hábito, né? Então, esse hábito é o que molda a tua vida. E, gurias, tiveram outros programas que a gente já acabou conversando sobre o medo. Porque o medo, ele, por vezes a gente diz assim, ele pode ser uma crença, assim, eu tenho medo de tal coisa, ou eu tenho medo de empreender, por exemplo. Isso pode ser tanto considerado uma crença, mas ter medos também, eles acabam nos barrando e nos dando um pouquinho mais de cuidado ao fazer as coisas. Então, como a gente vê o medo? Ele é por vezes ele pode ser benéfico e por vezes ele pode não realmente precisar existir. E como funciona? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu tenho
acaba que o meu receio em empreender é o meu medo. Eu tenho muito medo de que não dê certo e isso e aquilo. E aí se instaura uma crença na pessoa, por exemplo. O medo, em algumas situações, sim, ele é benéfico porque ele preserva a tua vida, ele preserva a espécie. Porém, tem situações em que a gente paralisa, em que eu gostaria de fazer algo e eu não faço pelo medo. E aí, quando esse medo paralisa, quando esse medo ele é em demasia, a gente precisa olhar para isso. Precisa olhar para quando foi a primeira vez que eu senti esse medo. O que é que estava acontecendo quando eu senti esse medo pela primeira vez? Porque por vezes esse medo ele pode vir de um lugar onde eu tenha o medo de acessar a minha verdadeira essência, onde eu tenho medo de acessar o meu verdadeiro brilho, a minha potência, a minha abundância. Então ele pode vir desse lugar, né? O medo em olhar para o que eu vou receber de bom com isso. É isso. Ali é onde ele se torna limitante, né, Bru? Exato. Então, tu para pensar o seguinte, o medo me mantém vivo, né? Ele me preserva, ele preserva a minha vida. Então, vamos lá no ponto de vista sistêmico. Não tem nada na Terra que não esteja a serviço do homem. A força criadora, o criador de tudo, Deus, Buda, cada um no seu entendimento, cada um na sua crença, né? Ele não colocou nada aqui na Terra que não estivesse a serviço, né? Estar a serviço de algo maior. Então, a minha alma entra nesse personagem Fernanda, filha do Diniz e da Nara, para ter a experiência que precisa. E toda a crença que eu vou ter dentro desse personagem, ela está a meu serviço. Quando a gente para perceber que a crença do medo, ela está a serviço da vida, isso faz com que eu não ande de carro a 300 por hora. E aí tem gente que vai dizer assim, eu tenho medo, mas eu ando. Eu tenho medo de falar em público. Né? Eu acelero o carro, mas eu não falo em público. A Fernanda não acelera o carro, mas fala em público. Né? Então, quando a gente começa a perceber, que medo é esse? Quando esse medo, ok, eu não acelero o carro, mas se amanhã eu precisar fazer rápido porque eu tenho um compromisso e eu não consegui acelerar, aí o medo me limitou. Aí ele virou uma crença limitante. Então, trabalhar as nossas crenças é apenas encontrar o equilíbrio para elas. Quando tu fez a pergunta sobre, eu tenho medo de empreender, pontualmente, né? Então, a gente olha no sistema dessa pessoa. Quantos antepassados desta pessoa abriram falência? Né? Existe no inconsciente familiar deste membro, deste indivíduo, ter aberto empresas, ter empreendido e ter perdido tudo. Imagina nosso antepassado quando precisou ir lá no banco pedir um dinheiro para plantar, né? E aí choveu muito, e aí a temperatura, o clima não favoreceu e ele perdeu toda a plantação e precisava pagar o banco. Então isso está no meu inconsciente. Isso está no inconsciente do meu sistema familiar. Como que hoje da onde eu vou tirar essa força e essa potência se os meus antepassados não conseguiram? Então eu formei uma crença lá quando eu era criancinha que o meu papai contava que o meu vovô perdeu tudo. Aí o meu papai foi abrir um negócio e faliu. Então desde criancinha eu já entendi, porque isso já estava no meu inconsciente. E aí todos os fatos que vão acontecendo, como a Bru falou, é o meu filtro de olhar o mundo. Então aí eu já vou olhar através de uma mente seletiva que vai ver, olha, aquela pessoa também abriu e fechou. O meu chefe falou que vai ter que demitir porque não tá bem. Então ele já vai criando a crença que quem empreende perde tudo. Ele não consegue olhar para o mundo, para pessoas que conseguiram empreender e deram certo. Porque aquilo já está no inconsciente familiar dele. Já está no campo daquela família. Olha aí. E aí, cada vez mais se aumenta o grau do óculos, né? Então, olha só o quanto é importante entender um pouquinho desse processo e dessas crenças. E no próximo bloco, nós vamos começar a falar sobre Theta Healing. Então, para quem não conhece que terapia é, como ela funciona e como ela trabalha as nossas crenças limitantes, fica aí, nos acompanha no próximo bloco. Até logo!
seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. E na próxima segunda-feira, 19 de abril, nós vamos receber Michel Corrente e Eliezer Jores. Nós vamos conversar com eles sobre a empresa DMS e também avaliar como crescer neste período e quais serviços a empresa oferece à região. É na próxima segunda-feira, nosso encontro marcado às 21 horas. Nós esperamos vocês. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Então, pessoal, voltando com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje falando sobre Theta Healing e crenças limitantes com as meninas do Prana Energia Vital, que você encontra o espaço delas lá em Veranópolis. Uma casa ampla, muito legal. Bom, no nosso comercial aqui que tá rodando, vocês já devem ter conhecido um pouquinho. Mas sim, agenda um horáriozinho para visitá-las. Muito bom. Então, meninas, a Bruna e a Fer aqui falando sobre crenças. E agora a gente vai entrar no Theta Healing. Porque até quando entramos aqui ao vivo, eu disse, o que eu posso perguntar? Aí, Theta Healing...
e dinheiro. É o que nós estava falando no intervalo. Porque era no intervalo. Porque o que acontece? Por vezes as crenças atrapalham e a gente diz assim, pá, dinheiro é bom, dinheiro não é bom e como isso pode interferir. Então, talvez, como faz parte da crença, Fer, fala um pouquinho antes da gente entrar no Theta Healing. Porque, por vezes, as pessoas, elas negam o dinheiro como uma crença limitante. E elas não percebem isso. E aí, quando vê, não, as coisas não fluem. E tu sabe que eu vou trocar a pessoa, né? Tu diz elas e eu digo nós, né? Sim, Porque sim. nós todos, Laura, te digo, e eu, Fernanda. Claro. Tá? Quanto tempo faz, Bru, que eu disse, Bru, eu quero um Theta Healing de dinheiro. Por quê? Aquela semana eu tinha recebido cheque, eu tinha recebido cartão e Pix. E eu não tinha recebido dinheiro. E eu disse, tem alguma informação no campo, Bru, eu quero fazer um Theta Healing, tá? Depois eu vou passar a bola pra Bru, porque eu só sou cliente da Bru, não entendo de Theta Healing. E aí Entende a Bru... de crenças. Eu procuro bastante. Por quê? Nós misturamos fatos. E aí eu quero compartilhar a experiência que eu tive. Porque a gente olha pro dinheiro como sujo. Outro dia a gente tava lá no sítio e alguém tava adubando as plantas. E uma das crianças falou assim, ai, que cheiro de cocô, né? E um dos meus primos, se estiver me assistindo, vai lembrar agora, ele disse assim, filha, esse cheiro é cheiro de dinheiro. E eu disse, meu Deus, já tá programando a guria pra associar esse cheiro a dinheiro, né? E não que não seja, porque quanto custa um saco de adubo, né? Mas nós pensamos que aí, pessoas fazem coisas ruins por dinheiro, pessoas que têm dinheiro são arrogantes, que pessoas brigam por dinheiro, né? Que dinheiro, como disse a Camila, quanto mais tu ganha, mais tu gasta. São crenças, né? E aí, quando eu sentei na sessão de Theta com a Bru, a vida financeira, ok, tranquila, equilibrada, né? E que eu possa manter as crenças nesse equilíbrio. E eu disse, Bru, mas eu achei estranho que essa semana não vinha dinheiro, papel. A sensação que eu tinha é que eu não recebia dinheiro, e eu não recebia. Tava na conta, mas eu não recebia. Aí a Bru me levou na sessão de Theta, e quando ela foi me levando, construindo, me levou numa imagem do meu vovô. Eu sou filha, meu avô materno é militar, ele foi militar, né? Ele trabalhava na brigada. E ele me levando para a escola. E quando eu cheguei na escola, uma pessoa, imagina isso numa escola particular, lá de Vera, né? Eu chegando com meu vovô militar. E passou uma mamãe e falou assim pro meu vovô, onde já se viu uma escola como essa ter uma neta de militar? Né? E nessa hora o meu vovô segurou na minha mão e eu me lembro, na sessão de Theta, eu pude visualizar o anel que meu avô usava. Eu olhando pro anel dele e olhei pros olhos dele e a minha alma, né? Sentindo aquela dor que o meu vovô estava sentindo de humilhação, talvez, não sei. Eu olhei pelo olhar da minha criança e ele me olhou e disse assim, pessoa que tem dinheiro é assim, filha. E naquele momento o meu cérebro olhou pro meu vovô e disse, vovô, fica tranquilo. Quando eu crescer eu não vou ter dinheiro, assim você vai poder me amar. Né? Então, é emocionante, isso toca minha alma quando eu falo, né? Então, a Bru, ela pôde me ajudar a eu olhar para aquela cena, né? E desfazer um pacto que eu teria feito ali para que o meu vovô me amasse. Né? Então, são coisas que estão dentro do nosso sistema e para o meu vovô ter vivido aquilo, vai saber, lá nas terras, lá em Lagoa Vermelha, né? Quanto precisou, o que houve de brigas ou donos de terras. A gente não sabe, é uma coisa muito profunda. E quanto mais tu vai trabalhando profundamente as tuas crenças, tu vai vendo que tudo aquilo que tu acredita, que mulher é isso, que mulher é aquilo, que a roupa é confortável, que o dinheiro é assim, mais tu vai acessando quanto tu tá trazendo o amor que aconteceu na tua família. Mas um amor totalmente doente, um amor em desordem, né? Aí a Bru que pode dizer agora a parte dela, que eu só sei falar sobre esta parte que foi a que eu vivi. Olha que lindo. E Bru, então, compreendendo e ouvindo essa tua história, Fer, para quem é mais humano e vê o lado humano
das pessoas, porque sim, tem gente que vê mais o lado material, e isso vai tá da tudo crença bem. de cada um. Exato. Mas para quem vê o lado humano, se revolta ouvir uma história dessas, né, Fer? Como pode? Como pode? Mas, claro, imagino que a nossa sociedade esteja em plena evolução, né? Que as pessoas não tenham mais tanta essa tu é o que tu tem, né? E isso eu espero que aos pouquinhos seja desconstruído, porque muitas vezes tu é exatamente o que tu tem dentro de ti, o que tu pode oferecer aos outros. E que seja isso a tua grandeza, realmente. Mas entende que para que Deus pudesse mandar um filho pródigo, né, para que ele pudesse mandar Jesus e Jesus ascensionar e virar o Cristo, ele precisava que tivesse pessoas que atirassem pedras. Sim. Então, nós precisamos desse atrito. Nós precisamos de pessoas que pensem diferente. Nós precisamos de crescimento. pessoas que discordem do que eu tô falando. Certo. Nós precisamos de pessoas que valorizem o dinheiro e pessoas que valorizem o ofício. Porque isso faz com que a humanidade cresça. Imagina que tudo que está na Terra está a serviço do homem. Então, aquela senhora, naquela frase, ela estava a serviço da cura do meu sistema. Porque se ela não tivesse visto aquilo, o meu vovô não teria me falado. E eu não teria como trabalhar isso e aliviar em mim todo o meu sistema hoje. Olha que lindo. Fica diferente, fica mais leve. É isso aí, até era a compreensão. E, Bruna, em relação às crenças, então as diversas crenças, como o Theta Healing e o que é Theta Healing, para começar, porque sim, é um nome bem diferente, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre o porquê que ele leva esse nome e como ele começa a trabalhar a cura no inconsciente da pessoa. Exato. Então, bem, a gente tem até uma imagem sobre as ondas cerebrais, que aí se vocês quiserem colocar exatamente. Então, bem, o nosso cérebro ele vai passando por diversas frequências cerebrais todo dia. Então, eu tenho alfa, beta, teta, gama, delta, e a gente fica oscilando nessas frequências, tá? Então, quando eu falo em Theta Healing, eu falo teta, uma frequência cerebral, que leva à cura. Healing é a cura. Então, Theta Healing é a frequência de cura. Por quê? Através de uma meditação, a gente vai conduzindo a pessoa a esse estado teta de consciência, tá? A partir do momento em que a gente está nesse estado teta de consciência, a gente consegue acessar o subconsciente, que é onde estão as nossas crenças. Só para o pessoal visualizar um pouquinho, o Theta Healing, eu tenho que agradecer a Bruna, porque essa semana justamente eu recebi esse presente do Prana, de poder estar realizando uma sessão de Theta Healing. Mas, olha só, para quem não conhece, tem toda aquela curiosidade e vai pensar que, nossa, como é que a Bruna vai induzir para que tu entre? Pessoal, é sentado, tá? Sentado, normal, tu tá sentado numa cadeira e faz isso aqui. Deu, é isso. Então, para quem tem aquela... talvez assim, para acessar tal coisa, tu vai começar a se mexer, tu vai levantar, tu vai deitar, tu vai rolar. Não, tu vai sentar, simplesmente sentar e ouvir o que ela tá falando. Sentar e fechar teu olho, né? Fechar teu olho, exato. Porque justamente aqui, eu que ganhei esse processo para poder estar aqui e conduzindo, entendo que por vezes a gente imagina... Uou, porque eles vão fazer coisas, porque eles vão fazer com que a gente imagine, com que a gente tenha que fazer e entre num transe e entre... Assim, ó, é algo muito simples, é algo muito gostoso, é algo bem tranquilo. Então, só para início, até pelo que a Bruna vai explicar, porque, tipo, a questão... Por trás disso eu não sei, e é por isso que ela vai explicar. Mas algo que eu vivenciei é sentar, relaxar, respirar fundo e fechar o olho, simplesmente. A partir disso, Bruna... Laura, é bem interessante tu colocar tudo isso pra gente, porque sim, por vezes, pra quem não sabe o que é, né, isso vai pra um lugar mais confortável, né, onde eu posso realmente ir pra essa sessão e a gente vai ser conduzido a isso, entende? Para estar numa sessão de Theta Healing, eu preciso ter uma crença.
Eu preciso acreditar em algo. Esse é o único requisito para que eu faça uma sessão, porque não é a Bruna que faz, não é o terapeuta. Eu sou somente a ferramenta disso. Eu tenho essa técnica no meu campo, então eu consigo te conduzir a isso. Mas essa cura, ela chega através dessa consciência maior. E aí cada um leva para sua crença. É Buda, Krishna, Jeová, Deus, essa energia, porque é essa energia que vai trabalhar no nosso campo, liberando essas crenças, né? Então, quando a Laura fala assim, a Bruna vai me levando e aí a gente vai entrando naquilo, isso se chama o digging, né? É uma escavação de crenças. Por quê? Vocês chegam com uma questão. Eu cheguei com a questão do medo, eu cheguei com a questão da insegurança. Tudo bem, essa é uma folha da tua árvore, mas de que maneira eu vou conseguir acessar a raiz dessa árvore? Porque é isso, eu preciso trabalhar a raiz dessa crença, para que então ela não esteja mais no meu sistema, para que eu consiga então liberar essa crença. E através dessas perguntas, através dessa intuição do que eu vou recebendo, vou passando para ti, vai se tendo esse jogo, a gente consegue acessar a raiz dessa questão para então ser liberada, né? Também, numa sessão, a gente medita, né? Dentro dessa meditação, acessamos essa onda, essa frequência cerebral, onde vamos para o nosso inconsciente, então começamos a trabalhar as nossas crenças. E não somente as nossas crenças, as nossas sensações, os nossos sentimentos. A Laura percebeu que na sessão, né, por vezes a gente precisa fazer um divórcio energético com o pai, porque a gente tem um pacto de honrar os nossos pais. E aí, por vezes, eu tenho crenças de que se eu tiver dinheiro, eu não vou pertencer a esse sistema. Se eu tiver dinheiro, eu não vou ser aceita pelo meu pai. Então, a gente vai trabalhando de acordo com o que o campo solicita, né? Porque o campo, ele é soberano, ele sempre vai mostrar aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Então, se tem várias ferramentas que eu posso utilizar durante a sessão. E não somente do Theta Healing, digo especificamente da minha sessão, a gente vai colocando algumas medicinas na nossa bolsinha, e aí com isso, durante o atendimento, eu posso utilizar de outras coisas, né? De acordo com o que o campo de cada um solicita, isso que é importante, porque é um atendimento individualizado, onde cada um tem uma crença, onde cada um tem uma sensação, cada um tem um sentimento, e é para isso que a gente precisa olhar, né? Para o indivíduo. E tu vê, por vezes a gente imagina, quando a gente coloca uma questão e diz, eu tenho uma crença de um trabalho duro, por exemplo. O meu trabalho é muito pesado, eu tô sempre muito cansada, eu preciso... E quando tu percebe, quando tu entra, né, tu vai abrindo ali os campos e tu vê que por vezes isso é algo que tu nem sabia que tava lá dentro. Falar coisas que, tipo, não tem, assim, que tem sentido no teu inconsciente. Isso aí. E é isso que é o máximo, que pelo que eu percebi, tendo recebido esse presente, que a gente percebe situações que de outra forma a gente não perceberia, não teria essa percepção. Exato. E o quanto isso toca a nossa alma, né, Laura? Porque tu percebeste que durante a sessão vinha aquele alívio. Tu, sabe, a gente sente que sim, é isso, era isso que eu estava carregando. E aí eu carrego em amor ao pai, à mãe, aos meus antepassados, enfim, isso sempre está servindo a algo, né? Então, quando a gente vai trabalhando isso, vai soltando, vai ficando mais leve. E nós temos 95% de inconsciente, 5% de consciência. Tem até alguns estudos que falam que agora estamos desenvolvendo mais o nosso consciente, né? Mas imagina que tudo que a gente faz, no geral, vem do nosso inconsciente. Eu lembro que a Fer já trouxe a imagem do iceberg, né? Eu mandei pro Doug, eu não se sei ele se o tiver Doug aí. tem aí, mas que já foi utilizado em outros momentos. Essa imagem que representa, de certa forma, o nosso consciente inconsciente. É uma analogia que é freudiana, né? Freud disse que a mente humana é como um iceberg. Tudo aquilo que a gente sabe é 5%, que é aquela pontinha ali que fica para fora, né? 5%. E que 95% é inconsciente. A gente não sabe por quê. Sim. E o que quando a Bru fala, Laura, que é interessante, precisa ter uma crença, né? Sim. Então imagina que se a gente está encarnado, se estamos encarnados, temos uma personalidade.
Tá? Então não tem ninguém na Terra que não esteja no mesmo barco. Tá? É bem importante a gente saber isso. Então, tem pessoas incríveis que a gente olha e diz, nossa, que ser iluminado, né? Madre Teresa, claro, agora já desencarnou, mas várias pessoas que a gente olha, diz assim, nossa, olha que ser incrível, mas tá encarnado, tem ego. O que é o ego? O conjunto de crenças. Tá? Então, basta estar encarnado para fazer Theta Healing. Certo. O que é importante? Ter a consciência de qual é a minha crença que está me limitando. Como que eu faço isso? Quando eu me ouço falar. Quando eu disser, isto é bom, isto é ruim. Por exemplo, olha só que incrível que é isso. Porque, vamos pegar um ingrediente interessante. Para mim. Olha só, interessante para mim, porque é minha crença. Né? Alho. Alho é bom ou ruim? Aí vai ter pessoas que dizem assim, eu não sei cozinhar com alho. Aí a outra pessoa que diz assim, eu tenho pavor de alho. Eu sinto bafo de alho, né? Olha quantas dinâmicas que acontecem ao redor desse ingrediente que eu trouxe agora. Alho. Quando a gente começa a investigar e a pessoa diz assim, eu não gosto de alho. E aí tu pode ir lá no Theta Healing e dizer assim, eu quero saber porque eu não gosto de alho. Tá? Olha como pode ser simples. Pode ser, eu quero saber porque eu não consigo um emprego, eu posso ir lá trabalhar com a Bru, por que eu tenho essa doença, por que eu não tenho dinheiro, por que eu tenho a sensação de abandono. Assim como eu posso ir lá e dizer assim... eu não acho a pessoa certa pra mim. Isso, sendo que toda pessoa que chega é a pessoa certa, né? Porque tu precisa aprender com ela, senão o cosmos não colocaria ela no teu caminho. Mas isso é a minha crença. Vamos lá. Aí, tu chega lá, eu quero saber porque eu não gosto de alho. E aí, durante a sessão de Theta, que tu vai fechar teu olhinho e a Bru vai te conduzir, vai te levar a uma memória. Que um dia que tinha cheiro de alho, ou que tu estava comendo alho, os papais brigaram, chegou uma notícia ruim. Porque isso são gatilhos. Então, o alho, ele é um gatilho na minha mente que algo ruim está acontecendo. Então, imagina o seguinte, a cor que tu gosta, a cor que tu não gosta. O sabor que tu gosta, o sabor que tu não gosta. Porque para pensar o seguinte, o alho é o alho, certo? O paladar humano é o paladar humano. Ele funciona do mesmo jeito, para todo mundo. Só que umas pessoas, como cada um tem um DNA, tem uma forma de ver aquele alho, como bom ou como ruim. A forma que tu tem de ver o alho, assim como a pessoa que adora alho. Vai ter a lembrança que um dia numa comida de alho o papai falou, que linda filhinha, você fez um trabalhinho. Então a minha mente associou aquele gosto a um elogio. Então imagina que quando a gente para se analisar o que gosta, o que não gosta, o que se sente bem e o que não se sente, isso já está trazendo o que está no mais profundo do teu iceberg, no mais profundo do teu inconsciente. Olha aí, o quanto é legal, porque por vezes realmente tem essa ligação. E Fer, também deve ter a ligação do tipo, sempre ouviu a mãe dizer que não gostava, sempre ouviu a avó dizer que não cozinhava com, sempre. E aí tu carrega aquela crença sem mesmo ter entendido ou compreendido e por vezes nem ter experimentado o alho, justamente porque já está no caminho, né? Mas isso a gente tá fazendo uma analogia a algo simples. Para que as pessoas possam perceber que sim, vão ter coisas sobre uma doença que tu tá carregando, sobre uma sensação de exclusão, de não pertencer que tu tá carregando, como pode ser simplesmente sobre uma comida ou uma cor que tu gosta ou não. Olha aí. Então, meninas, papo super bacana essa manhã. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo os nossos apoiadores, a Lojas Beneduzzi, Manfi, Produtos Alimentícios, Kiran Centro Cultural e a ORP Mercados. Em seguida, nós retornamos com o programa Algo a Mais. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. E na próxima segunda-feira, 19 de abril, nós vamos receber Michel Corrente e Eliezer Jores. Nós vamos conversar com eles sobre a empresa DMS e também avaliar como crescer neste período e quais serviços a empresa oferece à região. É na próxima segunda-feira, nosso encontro marcado às 21 horas. Nós esperamos vocês. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre crenças limitantes e conhecendo a técnica do Theta Healing, a terapia que é o Theta Healing. Já falamos também aqui um pouquinho sobre as crenças, também entendemos um pouco de como funciona o Theta Healing, como ele entra no nosso inconsciente, e aí são instaurados algumas afirmações, alguns cortes, alguns que justamente, eu tô falando de uma forma bem tranquila, assim, as meninas falam assim, não, é inserido, é tal coisa, enfim, né? Mas dá para entender que a gente muda um pouco o nosso pensamento, ou a gente entende que precisa mudar esse pensamento, e nós precisamos depois também colocar em prática o que se recebe, né? Não só receber a informação e depois não acreditar naquilo, o que é outra coisa, que é a nossa energia. E Fer, que colocações a gente pode fazer agora em relação às crenças também? Porque no intervalo nós decidimos que vamos fazer 5 minutinhos de Theta Healing aqui, né, Bru? Em seguida nós faremos aqui para que você em casa também possa sentar e possa receber algumas afirmações em relação ao Theta Healing. Fer. Então, olha só, o autoconhecimento, né? Quando a gente quer se conhecer. Quando a gente quer se conhecer, o que a gente precisa fazer? No ponto de vista sistêmico, né? Nas minhas crenças. A gente precisa olhar para os pais. Por quê? Todo o medo de autoconhecimento, e várias pessoas nos procuram e dizem assim, é que essas coisas, né? Uhum. A gente sempre brinca lá no Prana, olha, eu tenho diploma dessas coisas, né? Então,
quem tem medo dessas coisas, ter medo do invisível, né? Ou ter medo de ter que olhar para uma área da minha vida que eu não tô preparada. Eu faria uma constelação, eu faria um Theta Healing, eu iria meditar, mas eu tenho medo, né? Inconscientemente, lá no mais profundo, a gente não quer olhar para aquilo que a gente pode não ter razão. Como assim? Porque a gente imagina o nosso pai do jeito, não exatamente como ele é, mas o pai que a gente queria que ele fosse. A mãe que a gente queria que ela tivesse sido. E quando tu começa a fazer terapia, e não precisa ser as nossas terapias integrativas, psicólogo, psicanalista, né? Tu começa a olhar para o pai e para a mãe exatamente como eles são, como indivíduos. Então, toda vez que for o autoconhecimento, eu preciso olhar para os meus portais, porque eu sou metade pai e metade mãe. Eu preciso olhar para o barro que fez esse vaso. Né? Então, o autoconhecimento, o medo de olhar para isso, é uma crença de ter que olhar para o meu pai exatamente como ele é. E a nossa criança interna quer que o papai busque na escola, quer que a mamãe pare o mundo porque eu cheguei. Só que a mamãe tem que estender roupa, o papai tinha que trabalhar, tinham outros irmãos. E a nossa criança, naquela crença de abandono, naquela crença de rejeição, a minha mamãe não pôde ficar comigo porque tal pessoa adoeceu. O meu papai não ficou comigo porque não amava mais a minha mamãe. Então, esse medo que a gente tem é de olhar para essa dor, porque a nossa mente, ela cria dispositivos daquilo que dói. Né? A gente vai lá e bota a mão na chapa do fogão quente. Queimou. Alguém vai lá e bota a mão de novo? Mesmo que o fogão, a lenha esteja apagado, tu já vai. Tá apagado? Né? Tu já não sai botando a mão. A nossa mente, ela cria dispositivos para que a gente não faça aquilo que causa dor. Me causou muita dor. Então, nós só nos entregamos, nós, Fernanda, Laura, Bruna, nós indivíduos, né, encarnados, nós só nos entregamos a algo quando a gente sente que aquilo vai doer menos do que o fato que aconteceu. Né? Então, poder olhar para isso e olhar para esses medos, entender, ok, o medo faz parte. Mas isso tá me doendo tanto. E Laura, vai me dizer o seguinte, que quando tu faz uma sessão, agora tu no teu lugar de cliente, tu não sente que aquilo era menos do que tu imaginava? Nossa. Parecia um monstro muito maior, não parecia? Claro, claro. Porque tu vai olhando de uma forma onde a gente acessa o amor incondicional. O amor que faz 2000 e poucos anos que alguém encarnou na Terra para nos ensinar. E nós estamos tentando aprender, né? Que é o amor incondicional. Amar sem condições. Então, a terapia integrativa, ela te permite olhar para aquele amor mais puro, o amor incondicional, o amor que dá vida, e colocar isso em ordem. Colocar ordem nesse amor que adoeceu. Né? E as ondas cerebrais teta, quando tu acessa, tu imagina que quanto mais baixos estiverem os teus hertz cerebrais, mais alto estão teus hertz cardíacos. Né? Nós temos ondas cerebrais, ondas e frequências dos neurônios cardíacos. Então, quando eu estou estressado, eu vou lá de 240 a 2000 hertz cerebrais, mas eu estou com baixos hertz cardíacos. Quando eu deixo os meus hertz cerebrais em ondas teta, que deve ser de 4 a 7 hertz, a minha frequência cardíaca está alta. Está vibrando no amor incondicional. Olha que lindo. Então, quanto mais eu baixo a minha mente pensante, quanto mais eu deixo minha mente pensante tranquila, mais eu posso acessar minhas emoções. Olha aí. E é aí que acontece a transformação, né, Fer? Quando a gente consegue baixar talvez aquele pensar que não dá, meu Deus, eu não paro de pensar, aquela coisa fica aí, ou é de cá, ou de lá. Então, a questão de todas as terapias fazem com que a gente dê aquela acalmada geral, fazer uma yoga, fazer uma meditação, faz com que a gente acalme os pensamentos e possa fazer
aumentar, então, o coração, as ondas do coração, o que é muito bonito de ouvir também, né? E, Bru, em relação ao Theta Healing, para que a gente possa fazer uma demonstração, então, aqui, porque a Fer também já veio fazer a colocação de que, por vezes, nós temos aquela crença de que eu não preciso me conhecer, que tá bom assim, que é assim, e nada pode ser mudado do que realmente eu sou. Então, só pra gente fazer umas considerações em relação a esse, e em seguida a gente vai fazer o Theta Healing aqui ao vivo, para que você em casa, para quem estiver, possa vivenciar também, né? E para quem também vai assistir esse programa depois, possa estar fazendo naquele momento que for assistir depois. Exato. Laura, gostaria de complementar a questão de que, assim, todos nós temos crenças, tá? Estamos encarnados, temos crenças. Então, a gente tem crença de medo, de abandono, de rejeição, de vitimismo, de não merecimento. A gente tem uma infinidade de crenças. Só que cada um vai ter, em um nível, essa crença, tá? Vai sentir de uma maneira isso. Então, eu posso ter uma crença de vitimismo, mas ela pode não me influenciar, não me paralisar. Como eu posso ter uma crença de vitimismo que faz com que eu não mereça. Tá? Então, é olhar para essas crenças, porque todos nós temos, né? Estamos encarnados e temos essas crenças. E não só essas, né? Porque cada indivíduo vai apresentar uma crença, mas essas são as que são mais trabalhadas numa sessão de Theta Healing, né? São as mais comuns. Olha Então, aí. imagina quando tu diz assim, a gente é assim e não vai mudar. Imagina que, quando a gente chega na Terra, nós somos, como a Bru disse, um computador, que tem alguma linguagem de máquina que depois vai receber programas para rodar. Né? Então, imagina que personalidade é tudo aquilo que a gente não é. Olha que incrível. Nós temos uma personalidade. Então, se nós temos, a gente pode deixar de ter. Então, tudo aquilo que tu pensa que foi ferramentas, foram dispositivos que tu desenvolveu, que eu desenvolvi para me sentir amada. Personalidade é tudo aquilo que a gente não é. E sim coisas que a gente precisou desenvolver para se sentir amado, para se sentir pertencente. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente diz assim, minha personalidade é forte, sinto muito. Porque tu já te rotulou e tá dizendo que não pode mudar. E aí, então, é a crença que tu tem. Se tu tá dizendo que não pode mudar e que tu é assim, tá tudo bem. É a tua crença. E tá tudo certo. Quando tu acreditar, ok, pra mim chega, eu preciso mudar. Aí tu vai conseguir olhar para essas ferramentas, porque daí tu passou a acreditar que pode ser diferente. E tem gente, Laura, e quem tá ouvindo, que muda lendo um livro. Tem gente que muda ouvindo uma palavra do pastor, indo à missa, indo na terapia, fazendo uma meditação. Entende? Apenas rezando. Não existe uma fórmula que mude a todos. São ferramentas. E crenças. Então, se eu acreditar que se eu parar de fazer tal coisa vai funcionar, eu acreditei naquilo. Então, quando a gente começa a perceber, ok, no que eu acredito para poder viver melhor? Mudar de religião? Mudar o tipo de roupa que eu uso? Mudar o emprego que eu tenho? Vai ser a crença. E aí o programa vai rodar porque tu acredita naquilo. Então, é bem importante a gente perceber aquela crença e o que funciona para mim. O que eu acredito para viver melhor. E ir atrás daquilo. Né? Porque aquela é a tua verdade, aquela é a tua crença. E o programa vai rodar neste sentido, naquele lugar. Porque aquela é a crença. Né? Olha aí, que lindo. Então, meninas, vamos fazer uma sessão de Theta Healing aqui ao vivo nesse momento, como um presente para quem está em casa também e para mim também. Eu vou gostar de estar aqui e participar. Então, pessoal, como se... Bruna, então leva o pessoal de casa a fazer essa meditação. Sim, algumas considerações. Bem, para a gente receber esses downloads, primeiro, eu preciso estar receptivo a esse movimento.
né? Segundo, não existe tempo e espaço. Então, isso é atemporal. Eu posso assistir esse programa depois e mesmo assim estar me beneficiando dessa energia, tá bem? E a outra questão é, eu sempre vou falar o sim em voz alta numa sessão de Theta Healing, ou seja, eu vou lhe dar o comando assim: você permite que lhe seja enviada a mais alta definição de amor incondicional? E aí você de casa diz o sim, porque aí os teus 3 níveis de consciência entendem que você quer a mudança: o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Né? Então, é sempre importante a gente falar esse sim. Aqui a gente não vai fazer um trabalho de crenças, porque um trabalho de crenças é um trabalho individual. Aqui nós vamos fazer um download, onde a gente vai receber esses downloads nas nossas células, onde as nossas células vão sentir algo diferente, elas vão ter uma outra experiência. Por quê? Porque tudo está na nossa memória celular. É na nossa memória celular em que eu percebo as emoções, as sensações, os sentimentos. Então, é isso que a gente vai trabalhar. São alguns downloads, tá? Para que a gente possa olhar para as nossas crenças de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, mais leve, tá bem? Então, vamos iniciar. Eu peço para que quem está em casa fique sentadinho, com as pernas sem estarem cruzadas no chão, de forma firme, as mãos em cima das pernas, para que elas também não estejam cruzadas. Nesse momento, vai respirando profundamente, vai trazendo a tua consciência para esse aqui, esse agora, respirando e soltando, respirando e soltando. Vai percebendo como a cada respiração você fica mais tranquilo, você fica mais leve. Isso é fácil e é seguro para você. Nesse momento a gente começa a imaginar e a sentir uma luz que sai do centro do nosso peito. Essa luz que sai do centro do nosso peito, ela vai em direção às nossas pernas, em direção aos nossos pés, onde dos nossos pés saem raízes. Essas raízes vão passando as camadas de terra, passando, descendo cada vez mais, descendo, descendo, até chegar ao centro de cristal da Terra, onde aqui as nossas raízes se unem a esse grande cristal de Gaia, onde você recebe toda a energia de nutrição, de proteção e de amparo da Mãe Gaia. E então, tendo recebido essa energia, as suas raízes começam a se recolher, vão fazendo o sentido contrário, voltando ao teu corpo, até chegar à sola dos teus pés. Essas raízes se transformam em uma luz forte que passa pelas tuas pernas, vai subindo pela tua coluna, alinhando cada chakra, cada centro de energia, até chegar ao topo da tua cabeça, onde do topo da tua cabeça, essa luz se transforma em uma esfera de luz. Dentro dessa esfera de luz, você pode colocar a sua consciência. Aqui, se imagine quando era criança. É essa esfera de luz que vai entrar em contato com o Criador de tudo que é. Então, essa esfera de luz com a sua consciência começa a subir. Vai subindo, saindo do seu campo, saindo da sua casa, indo em direção ao céu. Subindo, 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 passando pelas nuvens, pelas estrelas, pelos planetas, subindo um pouco mais, passando por camada de luzes claras e escuras, e vai subindo um pouquinho mais, cada vez mais para o alto, passando por uma camada de luzes coloridas e formas geométricas, vai subindo um pouquinho mais, até você avistar um triângulo de luz branco perolada, que é o portal do 7º plano da criação, por onde a sua consciência vai adentrar dentro da sua esfera de luz. Adentrando nesse portal do 7º plano da criação, você se funde com o todo. Aqui, você e o Criador são um só.
você sente essa luz branco perolada e percebe como é seguro, como é possível e como você merece estar em contato com o Criador de tudo que é, com essa energia cósmica. Você permite que a partir do 7º plano da criação do Criador de tudo que é, lhe seja enviada a mais alta definição de amor incondicional para todas as células do seu corpo, sim? Sim. Respira profundo. Você permite que o Criador lhe envie a mais alta definição de que a partir de agora é seguro, é possível e você merece acessar o seu inconsciente a fim de liberar crenças, padrões e sentimentos? Sim? Sim. De que você sabe quem você é quando libera crenças, padrões e sentimentos limitantes? Sim? Sim. Respira profundo. De que a partir de hoje é seguro, é possível e você merece levar uma vida de forma mais leve, sim? Sim. Você permite que o Criador lhe envie a mais alta definição de que você sabe o que é estar conectado à fonte de tudo que é, recebendo essa energia vital, sim? Sim. De que é seguro, é possível e você merece passar por esse momento de forma leve? Sim. Respira profundamente. Você permite que lhe seja enviada a mais alta definição de merecimento, sim? Sim. De que você sabe o que é merecer ter autoconhecimento na sua vida? Sim. Respira profundo. Você permite que todos esses downloads sejam instalados da melhor e da mais elevada maneira, sem gerar catarses no seu corpo físico, sim? Sim. Respira profundo. Vai sentindo toda essa energia que circula o teu corpo. Vai recebendo esses downloads. Vai percebendo o que tu percebe. Sentindo o que tu sente. Sentindo esse amor incondicional que envolve o teu corpo. Na medida em que esse amor incondicional vai chegando até ti, te permite se entregar ao autoconhecimento, olhar para o teu ser de uma forma mais leve. Você permite que o Criador lhe mande a mais alta definição de que é seguro trabalhar o seu inconsciente, sim? Sim. Você permite que lhe seja enviada a mais alta definição de que você sabe o que é viver de forma saudável, sim? Sim. Aos pouquinhos, tendo recebido o que recebeu, você agradece ao Criador pelos downloads aqui recebidos, a essa fonte criadora. Agradecendo ao Criador pelas curas e bênçãos aqui recebidas, você imagina a sua esfera sendo formada novamente no 7º plano da criação, onde você coloca a sua consciência dentro dela novamente. A sua esfera é limpa, enxaguada de todo miasma, ectoplasma e forma um pensamento negativo. Então você começa a descer do portal do 7º plano da criação. Sua esfera passa por esse triângulo de luz branco perolada e começa a descer. Vai descendo, 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 passando pelas camadas de luzes claras e escuras, descendo, chegando cada vez mais próximo ao teu campo, até você sentir que essa esfera está acima da sua cabeça. Então, como uma cachoeira de luz branco perolada, você recebe a sua nova consciência, que banha todo o teu corpo, que alinha os teus chakras,
que se localiza bem no centro do seu peito. Aqui você recebe toda essa energia vital da criação. E aos pouquinhos, você vai respirando profundamente. Aos pouquinhos vai sentindo o seu corpo, o seu campo nesse aqui, nesse agora. Respirando profundamente. Se sentindo. Quando sentir que é suficiente, pode abrir o teu olho. Que maravilha, Bruna. Realmente agora falar um pouquinho, depois de fechar o olho. Parece que dá vontade de continuar mais calmo. Tão gostoso, uma paz. E sim, para quem acredita, recém recebeu algo realmente que é um presente. É algo que limpa, que ajuda a manter só a gente com mais força. Nada mais do que isso, né, Fê? E quando a gente pensa, e é a minha crença, né? Então, sempre deixando isso bem claro, já que hoje é esse o tema de crenças, né? Jesus Cristo, quando veio para a Terra, e eu gosto muito de olhar para essa história, né? Procuro não olhar com um olhar religioso, mas sim de um olhar de conexão, né? Sem uma religião em específico, mas de um Jesus de Nazaré. Ele vem muito simples, né? Ele vem de pés descalços, com uma chinelinha, né? Com aqueles panos simples. Então, do meu coração, a minha crença de que na Terra a cura é muito simples, né? Tudo que tiver cura aqui na Terra é muito simples. Sim, a tecnologia é extremamente importante e ela traz, mas quando a gente pode olhar por uma TV, e aí a gente olha aqui nessas luzes, os fios que precisa, o pessoal que está ali atrás trabalhando, é complexo, mas o que a TV traz é tão simples. É tão lindo, né, Laura? A simplicidade com que tu, o Fabiano, o pessoal todo da TV traz com simplicidade no coração as coisas para as pessoas é lindo, né? Então, para mim, toda a cura na Terra ela é muito simples. Basta que a gente queira olhar para ela. Com certeza. Que show. Meninas, aqui já passamos um bom tempo do nosso horário. Porque justamente quando o papo é bom, né, pessoal? Quando o papo é bacana e recebendo um presente como esse, de poder fazer uma sessão só para ter aquela breve experiência de Theta Healing. Então, vocês imaginem para quem tem a oportunidade de estar com a Bruna e ficar lá por 1 hora, 1 hora e meia, recebendo informações, levando informações para que sejam libertadas por vezes, aquelas crenças, Então, assim, é muito gostoso. Entender um pouquinho e dizer, se você se sentiu tocado e acha que é algo que é legal para tua vida, faça. Se não, pelo menos você sabe que existe, né? E aí, quando se sentir tocada, aí tu vai e faz uma sessão para entender um pouquinho mais. E sim, meninas, queria aqui agradecer vocês. Mais uma manhã estão aqui comigo, podendo levar uma informação legal, diferenciada. Porque por vezes a gente traz questões muito fortes do viver, né, da vida das pessoas, que a gente sabe que nesse momento se fala muito sobre saúde e pandemia, se fala muito sobre amores, porque a gente sabe que as pessoas em casa, por vezes fechadas, acabam tendo algumas questões aí familiares não muito legais. A gente acaba trazendo outros assuntos em relação ao trabalho e empreendedorismo, que são o dia a dia das pessoas. E por que não trazer um pouco da espiritualidade para que as pessoas se acalmem esses ânimos e tudo isso que tá correndo por aí. Então, muito obrigada por estarem disponíveis, estarem trazendo um pouquinho mais essa informação. Pessoal que está em casa, muito obrigada por mais uma manhã estar aqui comigo. Convido a todos para acompanhar o programa Algo a Mais na segunda-feira, 10h30 da manhã. Um ótimo final de semana a todos. Aproveitem com responsabilidade e em família. Até mais!